E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui porque nesse mês aconteceu duas coisas meio atípicas aí, né, na minha carteira, que foram a cisão do Itaú com a XP e agora teve uma bonificação de Porto Seguro. E muita gente aí não sabe o que é bonificação, o que aconteceu, né? Todo mundo aqui sabe que eu uso o site Meus Dividendos para gerenciar minha carteira. Se você não sabe qual é o site, como é que funciona o site, eu vou deixar aqui no card a playlist do site Meus Dividendos que eu tenho aqui no canal, mostrando para vocês aí como é que funciona o site, várias ferramentas aí do site, tá? É um site muito bom, eu gosto muito dele, ajuda bastante aí no gerenciamento da carteira. E no último vídeo eu mostrei como é que eu fiz para ajeitar a cisão do Itaú com a XP, né, no site, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que faz para ajeitar a bonificação de Porto Seguro. E agora também eu estou fazendo a bonificação para Porto Seguro e vai servir para outras empresas também que fizerem bonificação aí, quando fizerem, porque não é uma coisa tão usual assim, né? No site, para ajeitar essa bonificação no site, Meus Dividendos, é muito simples, porque eles botam automático, você só tem que ajeitar alguns parâmetros ali. Mas antes eu queria falar com vocês o que é a bonificação, tá? O que acontece com a bonificação. Por quê? Porque a dúvida da maioria dos meus inscritos ali foi o seguinte, Ian, eu entrei no site da minha corretora no dia da bonificação e eles tinham colocado a quantidade certa de ações lá e o preço, meu preço médio, tinha sido dividido pela metade. E tá batendo com o site Meus Dividendos, tá certinho. Então o que eu tenho que fazer? Tem que fazer alguma outra coisa? Então eu falei que eu ia fazer esse vídeo para ajudar todo mundo aí que mexe com o site Meus Dividendos e também para entender o que é a bonificação e por que não é essa conta que está na corretora ali, porque está errado aquela conta da corretora ali. Então vamos lá, da forma que as corretoras fizeram ali, pelo menos a Clear, e eu ouvi falar de outras corretoras também, que eles falaram comigo lá, eles simplesmente dividiram pela metade, como se você tivesse dobrado a quantidade de ações e tivesse acontecido um desdobramento. E bonificação e desdobramento são duas coisas diferentes. No desdobramento, realmente, você vai desdobrar de 1 para 2, de 1 para 3, de 1 para 4, você aumenta a quantidade de ações na proporção do desdobramento e divide o preço médio pela quantidade de desdobramento também, tá? Para ficar com o mesmo patrimônio ali no total. Só que na bonificação não é assim que acontece. O que é a bonificação? Bem resumidamente, a bonificação é quando a empresa pega um dinheiro da reserva de lucro que ela tem e do lucro também, né? Do lucro que vai ser distribuído aos acionistas e ela transfere esse dinheiro para o capital social. É como se fosse contas diferentes dentro da empresa, tá bom? Então ele vai aumentar o capital social dele. O capital social é todas as ações que foram emitidas da empresa. Então os donos da empresa, os sócios da empresa, têm as ações dentro do capital social. Eles emitem ações lá, você compra as ações, os outros sócios majoritários têm aquelas ações, e esse dinheiro entra na conta do capital social. No caso da bonificação, o que eles fazem? Ao invés deles pegarem esse dinheiro da reserva de lucro e transferir para os acionistas como dividendos, na forma de dividendos, eles pegam, transferem o dinheiro da reserva de lucro para o capital social, então eles aumentam o capital social e eles distribuem esses proventos na forma de ações para os acionistas. Então eles bonificam os acionistas com ações, eles aumentam o capital social e os acionistas são beneficiados dessa forma aí com ações. Na prática, você não foi diluído da empresa, então não são novas emissões de ações, então você não é diluído como se fosse uma subscrição, tá? Então isso é uma vantagem. E você recebeu isso daí na forma como se fosse o provento. Só que ao invés de receber o dividendo mesmo, o dinheiro, você recebeu novas ações. Tá bom, Ian, mas aí vocês me perguntam, qual é a vantagem de uma empresa fazer isso? Por que ela vai fazer isso? Se no geral, assim, para os acionistas vai continuar praticamente a mesma coisa, né? Porque eu não fui diluído, eu vou continuar, sei lá, com 1% da empresa, né? Só que eu tô com mais ações agora da empresa. Seria melhor, então, eles terem distribuído os dividendos pra gente? Mais ou menos, mas não é isso. Qual é a vantagem disso para a empresa? Você aumentar o seu capital social. A empresa vai ter inúmeras vantagens de aumentar o capital social dela. Pensa no seguinte, na nossa vida, tá? Na nossa vida pessoal. Você declara seu imposto de renda. Então você recebe um valor por mês lá de salário, de, sei lá, se você é empreendedor, você recebe o seu prolabório, lucro e tudo mais. Isso daí seriam os lucros das empresas, os dividendos que elas distribuem, a receita dela, tudo que ela tem que declarar direitinho, tá bom? Só que você, por exemplo, vai num banco para pedir um empréstimo, por exemplo. Então, para financiar uma casa, um apartamento, alguma coisa assim. E no seu imposto de renda, você só tem o seu salário ali, tá? Só tem o seu salário que você recebe todo mês. Quando você tem o seu salário, o banco vai liberar para você uma quantidade X para o seu financiamento ou para o seu empréstimo. Concorda? Vai ser desse jeito.
a um juros tal, que você vai negociar ali e tudo mais. Agora imagina se você tem no seu imposto de renda um apartamento no seu nome, mais uma sala, mais uma loja, mais um carro e uma moto. Você tem todo esse patrimônio aí. Você consegue negociar melhor com o banco. E com qualquer financiamento que você for fazer, qualquer empréstimo que você for pegar, você consegue negociar com eles falando, ó, eu tenho isso daqui para dar de garantia, eu tenho um patrimônio maior, então eles vão pegar aquilo ali, você vai conseguir negociar juros mais barato, você vai conseguir negociar um valor maior de financiamento, tá, um valor maior de empréstimo, e isso acontece também com as empresas. É uma burocracia, isso daí existe, acontece em qualquer lugar do mundo, é uma burocracia sim, tá, apenas uma burocracia, mas quando você tem um capital social maior da sua empresa, você consegue empréstimos, investimentos, financiamentos com juros mais baixos, de valores maiores. Você consegue uma série de benefícios aí por você ter o capital social maior da sua empresa. Então por isso que elas fazem isso, é bom para elas, é bom para a gente, porque se elas vão pegar esses valores mais baratos, com juros mais baratos, elas vão investir mais, elas vão ter uma receita maior, elas vão lucrar mais e você será beneficiado com isso a médio e longo prazo. Tá? Então é bom pra gente também. Sempre pensem como sócios da empresa. E antes de ir pra tela aqui, eu só queria falar uma outra coisa com vocês, que é o seguinte. Eu já falei isso algumas vezes, para os meus inscritos eu falo sempre aí no meu canal do Instagram, aqui no YouTube também, que é o seguinte, o preço médio das suas ações e os seus custos, os custos menos, mas o preço médio das suas ações, quem tem que gerenciar isso é você, através de uma planilha, de um programa, de um software, de alguma ferramenta, tá? Por quê? As corretoras, elas não têm obrigação de controlar esse seu preço médio, tá bom? Não é obrigação delas. Pensa no seguinte, se você um dia transferir suas ações de uma corretora para outra, tá? O que você vai mandar ali é a quantidade das suas ações e não o preço médio delas. Então, como você faz esse preço médio aí, muitas corretoras têm taxa de corretagem, tem outros custos nisso daí que você embute nele. Então, quem tem que controlar isso daí é você e não as corretoras, tá? Porque muita gente reclama ali que a Clear só dividiu por 2 e tudo mais. Cara, não deixa isso na mão da corretora. Pega você e faz você isso daí. Porque é muito melhor para você gerenciar sua carteira e no final do ano você não ter problema com o imposto de renda. Então, controla isso daí, tá? Não deixa passar e vai fazendo aos pouquinhos. Não deixa pro final para fazer tudo de uma vez. Então agora vamos na tela aqui que eu vou mostrar algumas coisas para vocês e como que a gente vai fazer isso no site Meus Dividendos. Então vamos lá. Eu tô aqui já na tela do meu computador e eu vou entrar aqui, ó, em Porto Seguro, tá? No site de relacionamento com os investidores. Vou aqui, ó, informações ao mercado e vou em atas, assembleias e comunicados. Aqui, ó, o primeiro item que aparece aqui é fato relevante. Aumento de capital com bonificação de ações. Vou clicar nele. Vai simplesmente aqui abrir o informe da Porto Seguro dessas bonificações, né? Então aqui tem toda a parte, ó. Informa que a Assembleia Geral Extraordinária realizada nessa data foi aprovado por unanimidade dos presentes o aumento de capital da companhia no valor de 4 bilhões mediante a capitalização de reservas de lucros, com a bonificação de ações aos acionistas nos termos tal, que foi o que eu conversei com vocês, que eu falei com vocês aqui. Então eles pegaram aqui, né, os 4 bilhões e distribuíram aos acionistas como forma de bonificação de ações. Eles pegaram esse valor e botaram no capital social. Então eles só transferiram, vamos dizer assim, de uma conta para outra, tá? Dentro da empresa. Com o aumento, o capital social da companhia passou a ser de 8 bilhões e meio, dividido em 646 milhões 586 mil 60 ações ordinárias, nominativas, tal, tá escrito aqui, tá? Eles tinham metade disso e eles bonificaram, como tá aqui embaixo aqui, ó, escrito. O aumento de capital foi efetivado com a bonificação de 323 milhões 293 mil e 30 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, distribuídas aos acionistas na proporção de uma nova ação para cada uma ação de que foram titulares nessa data, correspondendo ao percentual de bonificação de 100%. Isso é raro também de acontecer, tá, pessoal? Normalmente as bonificações não são de 100%, aqui eles deram de 100%. É raro, mas acontece também, né? Claro, pode acontecer, acontece. Então você viu aqui, ó, que eles aumentaram 323, tá? Então eles dobraram a quantidade de ações deles no mercado. As ações foram dobradas aqui. Isso também tem uma outra vantagem, claro, né? Que você aumenta a liquidez das ações no mercado. Então, se aumentou a quantidade de ações, automaticamente aumenta a liquidez desse ativo no mercado. E aí a outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é isso daqui, ó. O custo de aquisição, tá? O custo de aquisição atribuído às ações é de 12.3726 e esse número todo aqui, tá bom? O custo de aquisição dessas ações aí é o quê? É os 4 bilhões que eles aumentaram no capital social aqui, dividido pelo valor da quantidade de ações que eles bonificaram aí, né? Vocês podem fazer essas contas aí, que vai dar exatamente esse valor aqui, tá? E esse daqui é o custo de aquisição. Por isso
que as corretoras não podem fazer aquilo que eles fizeram ali, porque tá errado aquilo ali, né? Eles não podem fazer como um desdobramento ali. Então você tem que ficar atento a isso daí. Você como acionista tem que ficar atento a isso aí. Porque se você colocar daquele jeito que eles estão lá, só dividindo o preço médio, vai dar errado. No final, se você colocar lá na sua declaração de imposto de renda, o preço médio, vai dar errado. Por quê? Porque não foi o custo de aquisição pela metade, e sim por esse valor aqui, ó. Cada nova ação foi esse valor aqui. E aí, como é que a gente faz isso no site Meus Dividendos? Então eu vou entrar aqui no site Meus Dividendos. Essa carteira aqui que eu uso para mostrar para vocês como exemplo aqui, vocês vão ver aqui que eu não tenho Porto Seguro dentro dela, mas eu vou colocar aqui Porto Seguro dentro dessa carteira aqui. Como a bonificação aconteceu entre o dia 20 e o dia 25, eu vou colocar aqui uma nova ordem aqui, ó, de Porto Seguro, no dia 1º do 10 de 2021, então ela vai aparecer ali para mim. E vou colocar aqui uma quantidade de 100, para ficar mais fácil, né, um número redondo, ao valor de R$40, tá? Então aqui deu tudo aqui certinho, né? O site já deu. Salvar aqui. E eu vou aqui em portfólio e vou mostrar aqui para vocês, ó. Porto Seguro aqui. E vocês reparem que eu coloquei lá 100 ações. E como foi antes da data, aqui já está aparecendo 200 ações. E o preço médio deles está a R$20. O site joga automaticamente as bonificações, só que com custo zero. Então ele dividiu por 2, como se fosse um desdobramento, automaticamente. Tá? Isso não é correto, como eu falei para vocês. A gente tem que pegar aquele valor que estava lá no informe da bonificação. E como é que faz isso aqui no site? A gente vai vir aqui, ó, o site lança automaticamente aqui em operações, histórico ajustado, aqui ó, tem cadastros e tem o histórico ajustado. A gente clica aqui nesse histórico ajustado e aqui ó, vocês veem que já apareceu aqui bonificação, Porto Seguro. E aqui do ladinho, só que você vê aqui ó, que tá 100, a quantidade de 100. Por quê? Porque eu tinha 100, né, então ele botou mais 100. E aqui ó, no preço unitário tá 0. Então a gente tem que mudar isso daqui, tá bom? A gente vem aqui do lado ó, em editar e aqui aparece essas informações aqui, né? Você ainda não definiu o custo da bonificação, o cálculo do preço médio está considerado custo zero. Então a gente tem que mudar isso daqui. A gente tem que colocar aqui ó, a quantidade. Qual foi a quantidade de bonificação que eu recebi? Foi 100 ações, né? E o valor? O valor eu pego aquele valor lá que estava lá no informe de rendimentos, coloco aqui e salvo. Agora você vai ver ó, que a bonificação agora está com o preço unitário que eu coloquei aqui, né, que estava lá no informe de rendimentos, que não é R$20, que nem estava ali cadastrado no portfólio, e como estão nas corretoras também, que não é a metade do valor que você tinha lá, e o total aqui, tá bom? Mais a quantidade. Então agora já acertado e atualizado, nós vamos voltar lá no portfólio, na parte de Porto Seguro, e você vai ver aqui, ó, que o preço médio dela já aumentou, né? Então, agora o site calculou corretamente. Por quê? Porque você tem que colocar aquela bonificação lá. Então, assim, é bem simples, é desse jeito que faz aqui no site, tá? Bem rápido, bem tranquilo, bem simples mesmo. Você viu ali que eles já te dão a bonificação automaticamente da quantidade ali, mas você tem que colocar o preço unitário da bonificação, né? Você tem que fazer isso daí, tanto na sua planilha, quanto em qualquer outra plataforma que você tem aí. De repente, algumas plataformas até fazem isso de forma automática, mas aqui não faz, aqui tem que fazer desse jeito. Então, pessoal, nesse vídeo eu só queria mostrar isso aí para vocês, tá? Como é que faz isso no site Meus Dividendos, falar um pouquinho sobre bonificação, mostrar para vocês aí, no caso aí, usando a Porto Seguro como exemplo, né? Mas aí vai funcionar para todas as outras empresas que fizerem bonificação aí, e você já vai ficar sabendo como é que faz, né? Nas próximas vezes já pega lá no site, já joga lá para acertar certinho o seu preço médio aí. Do mais, eu peço para vocês aí, segue meu Instagram, que eu vou deixar meu Instagram aqui. Deixa aqui nos comentários se tiver alguma dúvida sobre esse assunto aí. Se quiser, pode mandar mensagem lá no meu Instagram, lá no meu direct no Instagram, que eu respondo todo mundo também, tá? E peço para vocês aí, se inscrevam no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, ativa o sininho das notificações aí para receber todas as notificações de vídeos novos aí, que ajuda muito o canal, tá bom? Nesse vídeo eu fico por aqui e até o próximo. Valeu!